Um pesadelo dentro da pandemia. Essa frase foi usada por alguns médicos para descrever o crescimento vertiginoso de alguns casos de mucormicose na Índia, uma infecção provocada por alguns fungos que já acometeu quase 9.000 pacientes com Covid-19 nesse país do Sudeste Asiático. Conhecido popularmente como fungo negro, o quadro mata mais de 50% dos acometidos. Muitos precisam passar por cirurgia mutilantes, que retiram parte do corpo afetado pelo micro-organismo, como os olhos. Ainda existem muitas perguntas sobre a mucormicose, infecção rara que mutila e mata pacientes com Covid na Índia. O fungo negro também foi encontrado no Uruguai e confirmados com pacientes com Covid-19. Embora os relatos vindo da Índia sejam preocupantes e precisam ser acompanhados de perto, especialistas ouvidos pelo BBC News entendem que eles não são motivos de grande alarme, e é impossível que um cenário parecido se repita no Brasil ou em outros lugares no mundo. Essa situação não se constitui uma ameaça à saúde global, tranquiliza o infectologista Alessandro Comaru, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A mucormicose não é algo que vai se espalhar pelo mundo. Concorda também o infectologista Fábio Queiroz Teles, professor da Universidade Federal do Paraná. Sim, ele pode estar falando que isso não vai se espalhar, mas o Covid também começou assim, né? Opinião minha. E esse baixo potencial de perigo pode ser explicado por dois motivos. Em primeiro lugar, esses fungos são conhecidos e estudados desde o final do século XIX. Segundo eles, já circulam livremente boa parte do mundo, inclusive pelo Brasil. Por que o fungo negro vem chamando tanta atenção? No atual momento, a Índia reúne uma série de condições que ajudam a explicar o aumento do caso de mucormicose. Os agentes causadores da doença estão no ar e tiveram vantagem na umidade alta e da temperatura quente daquele país. Vale a pena reforçar que os fungos que provocam essas condições, conhecidos como risopos e mucor, estão presentes em muitos países, incluindo no Brasil, e pode ser observado no bolor do pão e das frutas, por exemplo. Mas se eles não estão comuns assim, porque só causam estragos em algumas e poucas pessoas, enquanto outras sequer são afetadas? A explicação está na condição de saúde de cada um. Existem 3 situações que facilitam o desenvolvimento da mucormicose: ter diabetes descontroladas, ser portador de doenças como leucemia, que requerem transplante de medula óssea, ou fazer o uso de altas dosagens de remédios da classe dos corticoides, que possuem ação anti-inflamatória. A Índia é um dos países com maior quantidade de diabéticos do mundo e vive atualmente com o descontrole da pandemia, com um alto número de pacientes internados que necessitam tomar corticoides, diz o médico. Também coordena o Comitê de Microbiologia da Sociedade Brasileira de Infectologia. Para completar, em muitos locais mais afastados desse país, as condições sanitárias dos hospitais e das enfermarias não são as ideais, o que facilita o risco de contaminação por fungo. Aqui no Brasil, até o momento, ainda não registramos registros com pacientes com mucormicose durante, após ou uma infecção pelo vírus. Mas há relatos publicados de brasileiros que foram acometidos por uma espécie de fungo durante o período que ficaram internados. Mas como esses seres microscópicos invadem o corpo humano, no geral eles podem ser aspirados pelos próprios pacientes ou entrar através de tubos de catéteres, que ficam ligados nas veias. Outra origem é o intestino. Como os fungos colonizam boa parte do sistema digestivo, junto às bactérias, eles podem aproveitar um desequilíbrio na microbiota, causado pelo uso de antibióticos, por exemplo, para ganhar terreno ali mesmo ou até invadir circulações sanguíneas. Cada um desses fungos pode afetar uma parte específica do organismo. A mucormicose, que ganhou destaque nos últimos tempos, costuma entrar pelo nariz e logo invade o vaso sanguíneo do rosto, criando manchas escuras por onde passa. Daí vem o nome de fungo negro. Numa situação normal, é bem provável que o sistema imunológico consiga lidar com esses avanços, para evitar repercussões maiores.